Inter chegando com os destaques do Colorado desta sexta-feira, começando para falar que hoje à noite tem festa no Beira-Rio, né? E que bom que vem embalada por duas vitórias para a galera poder curtir de verdade aquele samba com Xande de Pilares, a festa da Noite Gigante, que comemora os 115 anos do Colorado, mais os 55 anos do Beira-Rio. Vai ter DJ, né? O Lê Araújo vai fazer lá uma batida eletrônica, vai ter a banda da Guarda Popular também aquecendo, a presença de ex-jogadores, e aí roda de samba, Xande de Pilares na veia. Quem puder compartilhar este momento mágico com a sua família, com seus amigos, então, compareça ao Beira-Rio e prestigie. É uma noite de comungar festa. E o torcedor colorado está merecendo coisas boas, né? Não só porque a gente vem de bons resultados, como a gente vem de uma necessidade de ter motivos para comemorar. Então é hora desse brinde do aniversário do clube do Beira-Rio. Mas vamos falar o seguinte, o Inter está olhando para o futuro enquanto pensa no hoje. O Internacional contratou, outro dia eu falei, né, de dois meninos vindos lá do Equador, o Messi equatoriano, que vem através de uma transferência de empréstimo junto ao Emelec e do empresário do Ener Valencia que trouxe os meninos, e o Inter segue renovando a base. Agora é a vez de um lateral esquerdo, que é uma função das mais frágeis da história recente do Inter, e que teve em Tauelara uma expectativa que não se fundou, né? O Tauelara botou fora a carreira. E o Inter teve que buscar o Bernabé lá na desconhecida Escócia para tentar suturar uma ferida de não ter nenhum reserva para um jogador que ainda é contestado muitas vezes, que é o René. Mas agora o jogador, o Vitor, deixa eu pegar o detalhe do nome dele aqui, Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, um garoto de 19 anos, chega para o time sub-20 com um contrato até janeiro de 2025, renovável ao fim do vínculo. Ele vem passar aí, vamos dizer, por uma temporada de testes, né? Se render, ele pode até ser incorporado ao elenco principal, que justamente é uma função que o Inter inegavelmente precisa de jogadores, né? Vai que o René machuca, daí tem só o Bernabé, quem é que joga por ali? É o Robert Renan no improviso, mas esse é da função. Foi titular do Sport, ele tá vindo lá do Leão da Ilha do Retiro, né? Foi titular do Sport na Copinha, foi um dos grandes nomes da Copinha, e chega para reforçar o time de base e passar por um processo depois de subida, se for o caso de aprovar. Assim como nessa temporada, o Inter subiu um pelotão de meninos, né? Gustavo Prado, Iago Noal, Ricardo Matias, Gabriel Carvalho, à exceção do Noal, os demais já ganhando espaço no time titular, ou pelo menos ficando no banco à disposição, como Matias e Gabriel Carvalho. Também tem outros nomes aí, né? O Luiz Otávio, o Dalla Corte que desceu e daqui um pouco mais pode aparecer. Enfim, o Inter tá dando espaço para essa meninada e por isso até não vai ficar contratando jogadores nesse último dia, nesse último momento de janela, jogadores para elenco. Os jogadores que têm ou brigam por titularidade ou serão oriundos da base. Essa é a temporada do Inter, pelo menos até metade do ano. Isso eu já tinha informado aqui no canal também, que o Inter não contrataria ninguém. Deixa eu falar de um jogador que tem passado batido em alguns casos, mas é importante que se reforce ele. Porque por vezes ele é tímido, ele é, vamos dizer assim, um coadjuvante, mas o papel é de protagonista. Bruno Henrique. Bruno Henrique não foi escalado naquela derrota do jogo contra o Guarani de Venâncio Aires, portanto ele está invicto nessa temporada com a camisa do Inter. E é interessante que ele foi titular em 2 empates, né? Que foi no Campeonato Gaúcho, né? Na Copa Sul-Americana, perdão, contra o Belgrano ele veio do banco, né? Contra o Tumaiapa que ele foi titular. Contra o São Luís, quando o Inter empatou, ele veio do banco. E veio do banco também na vitória contra o Juventude ainda na fase classificatória. Onde ele foi titular e que o Inter empatou foi contra o Juventude nos 2 jogos de semifinal. E recentemente ele voltou à titularidade em Palmeiras e Bahia e o Inter venceu. Como venceu todos os outros jogos do Campeonato Gaúcho com ele de titular. Contra o São Luís, contra o Avenida, contra o Caxias, contra o Santa Cruz, Novo Hamburgo, o Clássico Grenal e por aí vai, né? Então é um jogador que nós temos que ter um cuidado para não muitas vezes desapropriar ou desalojar a importância do jogador dentro do elenco, porque ele não é o cara que faz gol, porque ele não é o cara que tira uma bola de cima da linha. Jogador funcional, importante, né? Um carregador de bola. Ele deu aquela pressão com o Borré para a bola que respinga para o Wesley fazer o gol recentemente, né? Então eu destaco esse atleta aí que está numa posição muito competida, né? Quando tiver Arangues, Alan Patrick, Maurício, eu tô falando de volantes e meias porque ele pode ser esse híbrido, né? Bruno Gomes, enfim, o próprio Rômulo, que foi resgatado pelo Codê agora e jogou, né? Thiago Maia, e aí vai. E aí eu tava dando uma olhada naquele time que perdeu pro Guarani de Venâncio, que é a única derrota da temporada nesses 20 jogos, e o Inter tinha o Antony, que hoje já é o terceiro reserva, o Hugo Mário, que é reserva,
O mercado e o Robert Renan, que oscilam entre titulares e reserva, então esses jogadores importantes. E o lateral esquerdo foi o Depena, que não só não ficou aqui, foi pro Bahia, como não era lateral esquerdo, estava no improviso. Campanhar era o primeiro volante. Foi mandado embora, também sem nenhum tipo de saudade. Rômulo era o segundo, e o Rômulo eu gosto do jogador, mas vamos combinar que ele está atrás na linha sucessória. De Bruno Gomes, de Fernando, de Thiago Maia, de Arangues, de Bruno Henrique. O Johan foi o dublê do Bruno Henrique, ou do Alan Patrick, foi o armador do time. O Johan hoje está lesionado e nem falta fácil, por exemplo, né? O Gabriel Barros caiu para um lado, Pedro Henrique pelo outro. Os jogadores também não estão mais aí, não fazem falta. E o Alari estava recém-chegando, ainda com a patadura, por assim dizer. Aí com o Inter perdendo, o jogo dando errado, aí o Cudê começou a botar uma tropa de elite, né? Foi Wanderson, foi René, foi Arangues, foi Ener Valencia, Alan Patrick, mas não funcionou, não deu certo, enfim, foi uma tarde e noite ruim, mas vamos combinar que uma escalação com 4 jogadores que são reservas, mais 4 jogadores que não estão mais aí, e apenas os 2 defensores que oscilam entre titular e reserva. Isso justifica muito que o projeto bem montado tem dado resultado. Não deu lá na vacilação diante do Juventude porque merecia e precisava ganhar, mas não funcionou como a gente gostaria. Mudando um pouco de gap, né? Mudando aí um pouco de página, para falar do Atlético Paranaense, adversário encruado que a gente vai pegar, né? Lá na Liga Arena, o tapetinho, o carpetinho. Dos últimos 9 jogos, o Atlético vem de 8 vitórias e 1 derrota. 8 vitórias e 1 derrota que foi pro Grêmio agora na semana passada, né? Ao longo da temporada, o Atlético tem apenas 2 derrotas, uma pro Grêmio e uma pro Londrina, no começo, lá no começo do ano, né? 4 empates apenas no campeonato estadual, o resto tudo foi de vitórias. Ganhou do Cuiabá na vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, placar dilatado de 4-0. Antes disso havia aplicado 6-0 no Raio Zuliano pela Sul-Americana. E antes disso ainda havia aplicado 3-0 no Maringá na final da Copa do local lá, do estadual, né, do Campeonato Paranaense. E me chama a atenção que em casa é quase uma equipe imbatível. 2 equipes conseguiram empatar com o Atlético Paranaense em casa até agora. O Maringá, em 24 de janeiro, ficou no 1-1. Maringá, que foi uma das grandes sensações do campeonato local, foi até a final, inclusive, passando por equipes mais tradicionais. E o Operário, que em 15 de fevereiro ficou no 0-0. E fora isso, ele venceu todos os jogos em casa. Então a gente sabe que é uma pedreira. O Inter não deve repetir a escalação. Alguns falaram na possibilidade de aproveitamento do Fernando. Por conta de ser um jogador um pouco mais veterano, eu acho difícil que se retome ele num gramado tão perigoso. Então eu acho mais fácil jogar o Robert Renan como titular ao lado do Vitão, jogadores mais jovens, né? O Robert Renan é um jogador mais descansado. Aí pode ser Bustos e René, como pode ser o Gumali e Bernabei, invertendo a polaridade de quem sobe e quem fica, como foi contra o Real Tomaiapo, né? Aí a gente pode ter o Thiago Maia, mais à frente pode ter talvez o Bruno Gomes para dar combate, ou o Bruno Henrique, que como eu disse vem tendo bons rendimentos. Maurício, Wesley, Wanderson são jogadores que têm condições de atuar, e o Borré, que vai ter que ir para o jogo, sendo gramado sintético ou não, porque ele precisa o quanto antes, né, tirar aquela ziquezira e fazer o gol que vai abrir os trabalhos e afastar o grau da crítica que tem rondado a atuação dele até agora com a camisa colorada. Tá certo, galera? Cheguei no oferecimento Noig Bauer, a nossa história é chocolate, e domingo, eu, Nando Gross, Tainan Nunes e Kleber Moscopi contamos a história de Atlético Paranaense e Inter aqui no canal Indians, com um consórcio de transmissões que tem o canal do Nando Gross, o canal do Tainan Nunes, a Rádio ABC 103.3 FM, a Rádio Capão Novo 98.1 FM e a Rádio Web Ubuntu de Bom Princípio do Sul. Fique ligado com a gente, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até lá, tchau!